histórias narradas, acontecimentos, fatos históricos, que aconteceram inclusive com o próprio Daniel e seus amigos, como é na introdução do seu livro, da sua profecia. E a segunda parte são as visões. As visões vai se tratar, do que os estudiosos, os teólogos, os comentaristas chamam de o Apocalipse, do Antigo Testamento. E então Daniel, o tema desse livro de Daniel é a soberania de Deus. Por isso, o tema que eu coloquei aí foi o Deus soberano. O que nós vamos perceber durante o estudo deste livro é a soberania de Deus, o Senhor Deus que controla tudo e a todos, o Senhor Deus que muda situações, o Senhor Deus que conduz os seus filhos aonde quer que ele chegue. E os seus filhos, então, reconhecendo essa soberania de Deus, conseguem, então, perceber isso e glorificar, honrar a Deus em todo o tempo. E nós vamos perceber isso na atitude de Daniel, quando ele firmou-se fielmente em não se contaminar com as iguarias do rei. Diz assim os primeiros, então, versículos do livro de Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel aos cozinheiros-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura, e toda a sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles,
e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, e toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Belíssima história, né, irmãos? Um registro bíblico dessa narrativa e cheia de situações e circunstâncias que, humanamente falando, você diria, e não vai dar certo. Mas quem estava, primeiro, quem começou a agir para esses jovens irem para a Babilônia, para que houvesse a deposição do rei de Judá? O próprio Deus. O texto é claro, o Senhor foi quem entregou a Jeoaquim, o rei de Judá, a Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor pela sua força, pelo seu exército, sendo ele rei da Babilônia, que foi lá e prendeu a Jeoaquim. Não, ele só o fez porque Deus o entregou. Preste atenção nisso. Esse detalhe é muito importante. Deus é quem está entregando Jeoaquim nas mãos do rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. Isso significa dizer que Deus está ali provando aquele rei e o seu povo. É certo que todas as vezes que isso acontece nas Escrituras, é que o Deus soberano está agindo para tratar o seu povo quando este o desobedece, quando este deixa de fazer o que Deus quer que se faça. Aí Deus sempre fez isso na história do seu povo, e aqui não é diferente. No entanto, mesmo Deus colocando o seu povo à prova, entregando o seu rei para o povo inimigo, e esse rei inimigo pediu que separasse para os melhores dos filhos de Israel, os nobres dos filhos de Israel, para que pudesse ser treinado na cultura deles, na cultura dos caldeus. E aí onde está toda a diferença. Quando ele fez isso e fez, né, atendeu, o rei mandava, tinha que se obedecer. Então o rei mandou e assim o fizeram. E aí eles selecionaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Se achavam entre os filhos de Judá esses 4 homens, 4 jovens, ainda jovens. Daniel tinha na faixa de 17 anos nessa ocasião. Todos jovenzinhos, de adolescente para jovem, estavam lá. E foram. Só que esses judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os seus próprios nomes já demonstravam que eles tinham ligação com esse Deus. Deus, o juiz, por exemplo. Deus é meu juiz, é o nome de Daniel. O que significa Daniel? Deus é meu juiz. O que significa Ananias? O Senhor é gracioso, né? E assim vai, Misael e Azarias, cada um tenha um significado. Mas olha, quando eles chegaram lá, o que foi que o eunuco-chefe lá fez, né? O eunuco lhe pôs nomes, outros nomes. A Daniel botou de Beltesazar. Quem era Beltesazar? Era o Bel, um deus deles lá. A Ananias, Sadraque. Todos esses nomes eram nomes de ídolos dos caldeus. Olha aí a tentativa de influenciar, né, com a idolatria aqueles jovens. Estavam eles ali suscetíveis, poderiam, né, a tentativa era esta, influenciá-los a ponto de tirá-lo dessa coisa de servir a Deus, de adorar a Deus, de reconhecer o único Deus. Mas olha a diferença, irmãos, na atitude de Daniel. Quando no versículo 8 ele diz, resolveu Daniel. E não só Daniel, ele destaca Daniel, mas certamente que os amigos deles também, os que estavam com ele. Firmemente, olha a expressão, Daniel resolveu firmemente
não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Como bom judeu que ele era, eles eram observadores da lei, e eles ainda estavam naquele contexto das leis cerimoniais que não permitia ao judeu, por exemplo, se alimentar de determinados alimentos, né, de porco, de peixes, de alguns animais. Não, o judeu não se alimentava. Praticamente a carne que o judeu sempre comia era de cordeiro, né, era de boi. Então, esses outros animais eles eram restritos a eles. E tinham leis cerimoniais que os impediam disso. Daí, o Daniel, firmado, né, na sua doutrina, na lei do Senhor, naquilo que ele aprendeu desde os 6 anos de idade, porque os judeus eles são ensinados desde pequenos. Está lá em Deuteronômio, né, que a criança deveria ser ensinada, inculcar nela a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, e era assim mesmo. Todo judeu, criança, nascida, ela recebia essa instrução dos mestres, e eles eram bem realmente ensinados nesse aspecto. Como nós também nos preocupamos com as nossas crianças, em inculcar nelas a boa palavra de Deus, a sã doutrina, para que ela cresça na presença do Senhor e continue a seguir os princípios da palavra de Deus. Isso é uma coisa que nós, irmãos cristãos, não podemos abrir mão. É importante que demos essa continuidade no tratar e no cuidar das nossas crianças, de educá-las, sim, e ensiná-las na boa doutrina, para que aconteça o que diz lá em Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, Daniel foi essa criança e agora adolescente, jovem, que firmou-se naquilo que recebeu, no ensino que recebeu, na boa doutrina que foi ensinada, na lei do Senhor. E ele, então, firmado nisso, resolveu no seu coração não contaminar-se. Estava ali, muito sedutor, jovem, com toda a vida pela frente, diante daquele filho, ele, um jovem nobre, toda a riqueza da Babilônia, para impressionar o rei. Bote do melhor vinho que tem, o que eu bebo, a comida melhor que tem aí. Daniel firmemente disse: não, eu não quero nada disso. E o homem que estava, o chefe dos eunucos, preocupados com aquilo, disse: mas eu não posso fazer isso, porque se vocês não se alimentarem, vocês vão ficar aí, de aparência ruim, porque quando não se alimenta bem, a pessoa começa a definhar, vai dar problemas sérios de saúde. Mas Daniel disse assim: não, mas tipo um jejum, ele disse: me dá só legumes, me dá legumes e água, eu vou comer só isso. E ele deu água a beber e legumes a comer, e assim o fez. Depois não vai dizer assim: olha, está vendo, tem que ser vegetariano, não tem nada a ver isso. É o cuidado que ele tinha de preservar, de não se contaminar com aquele tipo de comida que certamente, idólatras como eram aquele povo, eram oferecidas a ídolos. Então, por isso que ele toma esse cuidado. Daniel é inteligente, Daniel sabia e conhecia muito bem a prática dos idólatras, assim como também ele devia e conhecia muito bem a prática judaica, a prática do povo de Deus. E pôs então aquele povo à prova, aquele chefe dos eunucos à prova, dizendo: olha, faz o seguinte, dê essa comida toda aí para esse pessoal aí, e para nós, eu e meus amigos, você só dê beber água e legumes. E depois faça o teste. 10 dias depois você volta aqui e você vai ver. Se realmente a gente não tiver de boa aparência, tudo bem, a gente vai ter que submeter a você. Mas se a gente tiver com boa aparência, a gente se abstém dessa comida. Assim foi feito e assim aconteceu. Deus estava no controle também de todas essas situações. E Daniel se portou como um crente, um jovem fiel a Deus, um jovem que não
se deixou levar pela turminha, pela sedução, por aquilo que o mundo estava oferecendo. Não. E olhe que a Babilônia é o centro, digamos assim, utilizando assim, seria aquela cidade próspera, aquela cidade que todo jovem gostaria de conhecer, de curtir, porque era o centro de tudo naquele tempo, né? Tudo que de impressionar, de riqueza, de luxúria, estava ali. Aqueles jovens simplesmente resolveram não se contaminar. Meus irmãos, aqui temos uma lição preciosa para todos nós, quer sejamos jovens, quer sejamos adultos, homens ou mulheres, crianças. Vejam, o que nós temos em nós vai fazer toda a diferença de como nós vamos lidar com este mundo que estamos vivendo. O que é que habita em nosso coração? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, porque isso faz toda a diferença. Estava conversando com alguém esses dias e a pessoa, aí a gente na conversa, eu lembrei que havia uma febre aí no tempo que as pessoas ficavam dizendo, crentes ainda, pessoas de igreja, ficavam amedrontadas e preocupadas com o tal de um chip, e porque o chip vai ser a marca da besta, e não sei o quê, e saía matérias, que o chip estava sendo implantado nas mãos e na testa, e as pessoas, e crentes ficavam assustados com isso. E eu dizia, nós se somos crentes, quem é que é a marca do crente? É o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Selados. Sabe o que significa isso? Que é garantido a todos aqueles que têm esse selo do Espírito, é a garantia de que nenhum destes vai receber a marca de quem quer que seja, nem da besta, nem de nada desse mundo, porque você já está marcado com o Espírito de Deus. Quem receberá essas coisas, certamente são aqueles que não são os filhos de Deus. Estes certamente vão receber sim essa marca. Vão, ou já estão marcados até, porque no mundo que estamos vivendo tem, assim como tem os filhos de Deus, que são os que creem em Jesus para a sua salvação e se tornam filhos de Deus, porque está lá em 1 João, ou em João 1,12, né? Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele responde, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem crer no nome de Jesus, como eu creio, como você crê, já é filho de Deus. E uma vez sendo filho de Deus, jamais, seja lá quem for, nem a besta do Apocalipse, nem o Satanás, nada pode tirá-lo dessa condição. Não pode mais, porque quem garante essa condição é Deus. Através de quem? De Cristo. E o próprio Cristo também garantiu através da presença do Espírito Santo. Jesus, quando aqui esteve, estava para partir, disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Ele virá e vai habitar em você. Depois ele chega lá na frente, Paulo vai dizer, nós somos santuário, meus irmãos. Acaso vocês não sabeis que nós somos santuário do Espírito de Deus? Então, todas essas verdades estão aqui. Então, Daniel, quando resolveu no seu coração não se contaminar, é porque Daniel tinha, assim, o selo do Espírito Santo de Deus. Quando nós agimos assim, nesses dias em que vivemos, resolvemos firmemente em nosso coração não se contaminar com as coisas deste mundo, você está demonstrando que você é selado pelo Espírito de Deus. E jamais você vai ficar perturbado com coisa alguma deste mundo, com as heresias deste mundo, com as loucuras deste mundo, com as profetadas deste mundo. Não interessa para você. O que interessa para você é que você é selado pelo Espírito de Deus. E isso lhe traz a segurança espiritual. Isso lhe traz firmeza moral diante de um mundo imoral
isso lhe traz essa condição que trouxe também a Daniel, de estar firmado e firmemente dizer: eu não vou por este caminho errado, eu não vou seguir essas conversas desses homens e mulheres que ficam tentando seduzir a nós com coisas desta vida, que não agradam a Deus. Muito pelo contrário, faz levantar a ira de Deus, porque é isso que acontecia. Quando o povo desobedecia a Deus, Deus se irava. E é por isso que Deus punia, como uma ocasião como esta, de tirá-los da sua cidade, do seu país, da sua cidade Jerusalém, e entregar a um rei ímpio e mau, como Nabucodonosor. Mas também Deus estava ali testando e provando. E Deus disse: eu vou permitir isso, mas eu sou o Deus soberano. E Deus então permitiu aquela situação, mas não perdeu o controle dela. Presta atenção nisso. Deus permitiu que o povo, o rei, fosse preso, fosse cativo, esses jovens fossem levados à Babilônia, mas Deus não perdeu o controle da situação. Prova disso é que estes jovens, que conheciam a Deus e que confiavam em Deus, não perdeu a esperança. Em meio àquela tentativa primeira de dizer: olha, está aqui tudo que é de melhor para vocês, vocês não vão se preocupar com nada, a não ser estudar, aprender a nossa língua, aprender a ciência, todas as coisas que nós aqui temos em nosso país, o que há de melhor vocês vão receber. Aí Daniel, na sua humildade, na sua fé, disse assim: eu não preciso dessas coisas, só basta me dar água e legumes. Aí o que aconteceu, diz o texto, mais uma vez: quem foi que deu a Daniel essa condição que ele demonstrou ter, ou seja, de ter conhecimento? Quem foi que deu? O Senhor. Foi o Senhor. Quando ele coloca essa situação, veja que lá na frente, ele vai dizer assim: no fim dos 10 dias, não, ele atendeu, né? O homem atendeu, experimentou eles lá, e depois diz assim: ora, estes 4 jovens, está aí, no versículo 17, ora, a estes 4 jovens, que diz o texto, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Foi Deus quem deu. Não foi Daniel, que já era um homem fora de série. Ele o era porque foi Deus quem o deu. E ainda destaca, né, que a ele, Daniel, o Senhor deu ainda algo mais. Ele diz que ele deu aos 4 jovens, né? Deus deu inteligência, conhecimento, todos eles eram assim, acima da média. Mas ele diz que a Daniel, aí Deus deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Está vendo? Daniel, foi dada a ele a inteligência de todas as visões e sonhos. Por isso, a segunda parte do livro vai ser exatamente sobre as visões. Porque foi Daniel que recebeu do Senhor essa capacidade, essa habilidade, essa condição. Então, fique certo disso, porque tem gente que lê uma coisa dessa: olha, então eu vou querer também, vai pedir a Deus que dê essa capacidade. Deus deu a Daniel, e Deus tinha um propósito. Todas as coisas, irmãos, que estão aqui descritas na palavra de Deus, na Bíblia, é proposital. Deus o faz com um propósito. E também, quando Deus usa homens como Daniel, Misael, Ananias, Azarias e tantos outros, como José no Egito e tantos outros, Deus usou esses homens com esses propósitos, pelos quais eles depois demonstraram o porquê daquilo. Eu faço esse link aí com o José, por exemplo, do Egito, né? José, os irmãos invejosos pegaram José, jogaram num poço, queriam matar José, e depois tiraram, venderam José, uma humilhação. E José vai,
Chega lá José no Egito, também jovenzinho, segundo as Escrituras, um jovem belo. A mulher do seu chefe, do seu dono, que havia comprado ele, o seduz, ele não cede, e diz o texto sagrado lá, o Senhor era com José. Tudo que José fazia, o Senhor abençoava. Então, veja, está aí a diferença, meus irmãos. Porque esse negócio de dizer, não, porque é jovem, não tem como, o mundo está aí. Todos esses jovens que o Senhor Deus usou com o propósito de demonstrar o seu poder, a sua soberania, a sua graça, o seu amor. Deus usou esses homens para isto. Assim como você e eu fomos um dia chamados por Deus, pertencemos a Ele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, para fazer o quê? Servir a Deus, glorificar a Deus. Assim como Daniel glorificou o Senhor, o desafio para nós é este: viver a nossa vida para a glória de Deus. Afinal de contas, esse é o objetivo de vida, conforme diz o nosso o Catecismo Maior, na sua primeira pergunta. Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse deve ser o seu fim, o seu objetivo, a sua finalidade. Daniel tinha esse objetivo no seu coração, a ponto de ele, quando ser tentado, ser apresentado a ele as maravilhas deste mundo, ele resolver no coração, firmemente, eu não vou me contaminar com isso. Então não tenha para cá com essa história de dizer, eu caí porque eu sou fraco, a gente é jovem, não tem experiência. Se você estiver firmado em Cristo, em Deus, você é mais que vencedor. Quer seja jovem, quer seja idoso, quer seja homem ou mulher, criança, se você estiver essa graça de Deus em sua vida, você estiver selado pelo Espírito de Deus, você consegue sim se sair da situação que vem. Nenhum de nós aqui estamos imunes a ser tentado, a ser atraído por alguma coisa, não é? Deste mundo. Nenhum de nós está isento. No entanto, todos nós, se tivermos o Espírito Santo dentro de nós, estamos sim habilitados a dizer não para essas coisas e se voltar para Deus. E sempre lembrar disso. Se eu estou aqui na presença do Senhor, se eu fui salvo por Jesus e estou na sua casa, na sua igreja, não é possível que eu vou me deixar levar por isso. Não tem dinheiro, por mais que não tem cifra deste mundo que substitua um coração fiel a Deus. Não tem. Não tem ninguém nem nada neste mundo que possa substituir a presença de quem tem o Senhor, de quem tem o Espírito de Deus em si. E veja, isso não significa dizer que você, como crente, então vou me contentar aqui e não crescer na vida, ficar ali naquilo de sempre. De jeito nenhum. Lembrem, Daniel era de família nobre. Daniel foi dado a ele inteligência e capacidade. Daniel chegou a ser o primeiro ministro, considerando uma linguagem mais atualizada do cargo que Daniel assumiu naquele tempo. Ele chegou a esse cargo importantíssimo. José, com tudo o que passou, chegou a governador. Então não venha para cá, é porque o crente tem que ser, mesmo não ser nada, não pode assumir cargo nenhum na sociedade, não vai crescer, nada disso. Muito pelo contrário. Quanto mais você é fiel a Deus, mais você tem que se qualificar para até mesmo assumir cargos importantes. Como esses homens de Deus na Bíblia e tantos outros na história da humanidade. Homens de Deus que se estudaram, se prepararam, inteligentes, capacitados para testemunhar de Deus lá mesmo, naquele ambiente hostil, não é?
que diz incrédulos. Quantos desses homens inteligentíssimos aí na academia, incrédulo, não crê em Deus. E você que crê, ele tem você como um homem tolo. Esse aí, ou inferior, esse é inferior. Diz que crê em Deus é inferior, porque esses homens acham que a sua razão é o seu Deus, a sua inteligência é o seu Deus. Tolice. Toda e qualquer inteligência que se há neste mundo vem de Deus. A prova está aqui. Foi Deus quem deu conhecimento e inteligência. A habilidade que você tem para o trabalho que você desenvolve, foi Deus que lhe deu. A capacidade que você tiver de negociar, de comercializar, foi Deus que lhe deu. A capacidade que você tem para cuidar, organizar a sua casa, foi Deus quem deu. A capacidade que você tem de zelar por uma vida moral, ética, por uma condição espiritual sadia, foi Deus. Deus é o soberano. E nós, se não fosse por essa soberania de Deus e graça dele, quem seria nós? Uma mera criatura que estaria envolvida em várias e diversas coisas, mas não entenderia jamais o que é usufruir da bondade de Deus e da misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui nessa introdução do livro de Daniel. Daremos continuidade nos próximos domingos, depois do período de férias que terarei, e nós nos aprofundaremos. Eu desafio você a desde já começar a ler o livro. Leia o livro do Daniel, são apenas 12 capítulos. Leia, se delicie com o texto da palavra de Deus. E à medida que nós formos estudando, a gente vai aprendendo e se aprofundando mais e mais. E certamente nós estaremos cada vez mais amadurecendo, crescendo na graça e na misericórdia do nosso Deus e Pai, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é soberano. O Senhor cuida de nós, o Senhor dirige os nossos passos, o Senhor nos dá a capacidade que precisamos para estudar, trabalhar, organizar a nossa vida. E nós somos gratos a Deus por tudo isso, porque o Senhor tem cuidado de nós. E assim louvamos e bendizemos o Teu nome. E rogamos que a Tua bênção sobre o Teu povo, que aqui está nesta manhã, a ouvir esta palavra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. Irmãos,